Bem-vindos a mais um simpósio Prosopon. Hoje vamos estar em companhia do poeta romeno Paul Celan. O poema que eu terei a oportunidade de ler se encontra no livro Cristal, publicado pela editora Iluminuras. O poema diz: jogou-nos tua imagem nos olhos, Senhor. Olhos e boca estão, por demais, abertos e vazios, Senhor. Bebemos, Senhor, o sangue e a imagem que no sangue havia, Senhor. Roga, Senhor, estamos próximos. Podemos observar que, nesse poema, a partir já da primeira linha do poema, em que Paul Celan afirma: jogou-nos tua imagem nos olhos, Senhor. Paul Celan faz aqui uma referência à perspectiva teológica que assinala que o ser humano seria expressão da imagem e semelhança de Deus. Chama atenção que, nessa perspectiva, ele aponta que a imagem foi lançada nos olhos. Na segunda frase do poema, Paul Celan nos diz: olhos e boca estão por demais abertos e vazios, Senhor. É digno de nota que, embora tradicionalmente se procura afirmar que a dimensão da imagem do ser humano, na teologia principalmente ocidental, se encontraria na sua racionalidade, aqui Celan está apontando que a imagem que aproxima o ser humano do divino é ter os olhos e a boca vazios. Perspectiva que aponta a interioridade do ser humano como vazio, como abismo, como anseio. Compreender o ser humano como tendo a boca e os olhos vazios implica, assim, reconhecer que a dimensão mais originária do ser humano é o anseio do outro. É esta condição fundamental que torna cada ser humano um ser sempre amante, um ser em busca do amor, um ser em busca da amizade. Em suas reflexões sobre a poesia, Celan frequentemente assinalou que para ele a poesia é sempre para o outro. Sempre está dirigida a um outro, e dessa forma a poesia seria esta necessidade fundamental de estarmos em presença do outro, acontecendo com o outro, em comunidade com o outro. Ser humano não acontece como indivíduo, mas ser humano sempre acontece em companhia de outro. Celan continua dizendo: bebemos, Senhor. A questão da imagem, que aparece, sim, refletida na interioridade do ser humano como esse anseio, como esse abismo, como essa necessidade profunda do outro, que torna o ser humano amante, ele assinala que essa perspectiva aponta para o fato de que bebemos a condição de amante do divino. É parte do nosso ser, é parte da nossa interioridade, é parte dos fundamentos
da nossa alma. E Celan continua: o sangue e a imagem que no sangue havia, Senhor. Bebemos aqui a dimensão difícil, a dimensão pungente, que aparece, sim, na figura do Cristo, como ser que sangra por amor. Celan compreende que isso não se trata simplesmente de uma questão religiosa, teológica, mas que o ser humano também sangra, anseia por amor. E nas suas duas linhas finais do seu poema, assinala: roga, Senhor, estamos próximos. A condição humana ganha serenidade, ganha possibilidade nesse ato que é pura oração, que é pura demanda da presença do outro, que acontece, segundo este poema de Celan, não só de cada ser humano diante do outro, rogando pela presença do outro, mas também que ele reconhece como sendo a oração do próprio Deus. A perspectiva que Celan, então, nos convida a compreender é esta na qual o ser humano fala, o ser humano age, o ser humano se posiciona sempre como uma perspectiva, sempre como uma palavra, sempre como uma ação que busca aquilo que é a dimensão mais fundamental de nossa condição humana: proximidade. Temos necessidade da proximidade do outro, proximidade que, de alguma forma, estamos sempre escavando na nossa experiência, de qualquer forma, mesmo através da tela do computador. Proximidade que desejamos ter diante do outro e desse grande outro que Celan denomina de Senhor, expressão de sua compreensão dessa divindade amante. Hoje, então, em nosso caminho, mesmo não sendo poetas, podermos reconhecer que a nossa condição se realiza em qualquer tempo, sempre nessa demanda fundamental, nessa palavra que é palavra de amor e que busca fundamentalmente a proximidade. A proximidade à nossa pátria, a proximidade ao nosso descanso. A proximidade é a nossa condição de vir a ser, nossa possibilidade de ser. Para finalizar, lerei novamente o mesmo poema de Paul Celan. Jogou-nos tua imagem nos olhos, Senhor. Olhos e boca estão por demais abertos e vazios, Senhor. Bebemos, Senhor, o sangue e a imagem que no sangue havia, Senhor. Roga, Senhor, estamos próximos. Próximos do outro, ao nosso lado, próximos do divino. Anseio fundamental de proximidade. Obrigado.